Foi o possível. Agora deu uma melhoradinha só. É, Não deu ideal melhorou ainda. 3%. Do ponto de vista de cinema, tá entendendo? Você conseguiu melhorar 3% Ok. na sua luz. Então, a gente vai abrir, né, a nossa mesa com muita satisfação que eu, Luciana Arruda, em nome da equipe do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina, abro, né, a mesa, a quinta mesa do projeto Arte como Encontro, que tem como tema arte como reinventação. Seguindo uma linha que a gente resolveu adotar, nós convidamos o estudante do quarto semestre, João Vitor Passos, para fazer a mediação dessa mesa. E, com isso, nós abrimos a nossa conversa com a fala de João, seguida pela fala do médico e escritor Ronaldo Correia de Brito. E aproveito para declarar aqui a nossa honra de te receber nesse espaço, para essa conversa, e registro nossos agradecimentos. Boa tarde para todo mundo aqui presente. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que foi feito a mim. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Lê. É um prazer poder contribuir com o NAP, que eu tenho um amor e um carinho tão grande por fazer parte da minha jornada. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, como foi dito, né, o meu nome é João Vitor, eu tenho 22 anos, sou estudante do quarto semestre da Faculdade de Medicina da UFBA, venho do interior da Bahia, da cidade de Vitória da Conquista, e desde sempre a literatura e a arte fizeram parte da minha vida de uma forma muito especial. Desde pequeno, desde muito criança, eu desenvolvi um apreço muito grande pela leitura, e sempre foi uma forma que eu encontrei de poder viajar. E eu sempre fui fã de viajar. Meu pai é caminhoneiro, então talvez isso explique um pouco isso. Mas não só viajar fisicamente, mas também viajar na imaginação, viajar nas possibilidades, nos sonhos, sempre fizeram parte da minha vida. E a arte e a literatura vieram para mim como uma ferramenta que me permitisse, que possibilitasse essa vivência. É, e não é por ser estudante de medicina que isso deveria ser diferente. Isso é algo que a gente tem que deixar bem claro, por mais que o curso de medicina seja, em muitos aspectos, bastante tradicional, muitas vezes ele está muito preso dentro de caixas, falta uma certa flexibilidade do ponto de vista acadêmico, por ser realmente um curso muito academicista, né? Faz com que o estudante ele esteja dentro de um universo que, por vezes, não há espaço para arte. Então, a gente vem justamente na contramão desse processo para mostrar que, independente do curso, independente do quão a gente esteja preso nessa rotina acadêmica, a gente sempre pode encontrar espaço para arte e espaço para literatura. Então, eu, hoje, como estudante de medicina, sempre que posso, eu fujo, uso novamente a literatura e a arte como ferramenta de vida. Porque, como eu estava conversando ontem com o Lu, uma profissão, um curso, ele não define 100% quem nós somos. Ele faz parte, é uma parte, mas nós somos muito mais do que isso. E a arte faz com que a gente se sinta vivos. E é justamente esse o intuito de estarmos aqui hoje, essa roda de conversa. Faz parte do projeto do NAP, conhecido como Arte como Encontro. Esse é um projeto que foi criado recentemente, após a suspensão das aulas presenciais. Por quê? Existe a necessidade de compartilharmos arte para tentarmos criar novos significados para esse momento que a gente vive, que é um momento tão difícil, não só para nós como população brasileira, mas como população mundial, como seres humanos, como espécie. É, então, estamos enfrentando um grande desafio que é a pandemia da Covid-19, e a partir disso, o Arte como Encontro é um projeto que busca compartilharmos obras literárias, pinturas, diversos modelos de arte para que a gente possa se encontrar
como estudantes, como professores, como profissionais, e a partir disso tentar suprir um pouco essa falta da presença, essa falta dessa comunicação mais íntima. Então, nós já tivemos diversas publicações com arte como encontro, diversos vídeos, seja de autoria própria dos estudantes ou dos profissionais da UFBA, seja de outras obras, de outros escritores. Tivemos até mesmo uma aluna que é da minha turma, que é a Nara, muito especial, que é pintora, que compartilha com a gente os quadros dela. Então tem sido muito rico, nós já tivemos outras rodas de conversa, essa não é a primeira, e tem sido um projeto muito rico e tem contribuído muito para justamente compartilharmos essa magia da humanidade que por vezes nos falta. Principalmente em tempos tão sombrios, tempos tão difíceis que enfrentamos um sofrimento psíquico tão grande, projetos como esse se fazem muito necessários. E hoje a gente tem aqui a presença de um convidado muito especial, que é o Ronaldo Correia de Brito. Ele que é médico formado pela Universidade Federal do Pernambuco e escritor, tem relevante inserção em feiras literárias internacionais, foi também escritor residente da Universidade de Berkeley, na Califórnia, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2009 pela obra Galileia, e além disso, possui outras criações premiadas e desenvolve também outras linguagens artísticas, como teatro e música. Hoje nós teremos como textos norteadores dois de seus textos mais recentes, que foram publicados agora, durante a pandemia. O primeiro, foram publicados no site do autor. O primeiro se chama Você Não Aguenta Mais a Quarentena? Faça uma live. Esse é um texto que foi baseado em uma vivência do autor como profissional de saúde em uma cidade chamada Vitória de Santo Antão, que fica no interior de Pernambuco. Lá, como médico da atenção primária à saúde, assim como um grupo de enfermeiros e assistentes sociais, o autor ele faz uma visita a um bairro, que é um bairro quase rural, e o objetivo dessa visita é se comunicar com os moradores, mas de uma forma que seja possível conscientizá-los acerca de questões de saúde. É uma educação em saúde, uma reunião com o objetivo de educar em saúde. E nesse contexto específico, o doutor Ronaldo, ele está falando sobre a esquistossomose e formas de prevenção. Por ser uma doença parasitária muito importante nesse contexto desse município, faz-se necessário que realmente os moradores eles possam ser educados. E aí, é a partir disso que nasce um conflito, né? Por quê? Primeiro, eu como futuro profissional de saúde, nós aqui como profissionais de saúde como um todo, nós temos o objetivo e a função de tentar cuidar das pessoas, de tentar levar o conhecimento de saúde para, de certa forma, conscientizar as pessoas e ajudá-las. Mas o que acontece? Como foi retratado no texto do doutor, muitas vezes aquilo que a gente vê como ideal não é exatamente o que coincide com a realidade dessas pessoas. E isso ficou bastante claro no texto. Por quê? Quando o escritor Ronaldo, que nesse caso ele tem o papel dele como médico, ele vai, faz o relato, faz uma espécie de mini palestra, conversa com aqueles moradores, um dos moradores rebate a fala dele e diz que a fala dele não foi benéfica, porque a questão toda era a acessibilidade à água potável. Aquela comunidade que estava sendo retratada ali, na qual o doutor visitou, trata-se de uma comunidade em vulnerabilidade socioeconômica. E por isso, a gente sabe que enfrentam muitas dificuldades. E aí o que acontece? A gente entende que para tratar aquela doença, para prevenir que as pessoas contraiam aquela doença, é necessário que façam uso de água potável, água limpa. Mas, infelizmente, aquelas pessoas em especial não tinham acesso a essa água potável. Elas só tinham acesso à água local, presente ali na localidade. E um dos moradores fala isso. A partir dessa vivência do autor, como médico, ele faz uma analogia com o que estamos vivendo agora. A pandemia do Covid-19, ela
trata-se de uma doença infecto-contagiosa, e a partir disso, a doença, o vírus, ele não pensa, ele não escolhe, certo? Então, qualquer pessoa está vulnerável a ser contaminada. Mas o que acontece? A gente percebe que essa doença, ela, assim como diversas outras, ela vem e mostra quais são realmente as camadas populacionais que estão mais vulneráveis e por meio da desigualdade socioeconômica enfrentada, especificamente no nosso contexto brasileiro, né? A gente vê que são justamente essas camadas populacionais que mais enfrentam desafios, que estão mais vulneráveis a, a todas as consequências negativas dessa pandemia. E é essa a analogia que o autor faz, porque ele mostra que a gente vê na televisão o tempo todo que é recomendado ficar em casa, que se a gente puder não entrar em contato com outras pessoas, manter distância, sempre se preservar da melhor forma possível. A gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade de muitas pessoas. Hoje mesmo eu estava tendo uma aula de família e comunidade pela manhã e a gente leu um caso clínico de uma família de Salvador, do bairro Pau da Lima, que é onde a gente tem uma unidade de saúde, né, que nós estudantes frequentamos, e vemos o relato de uma família de 5 pessoas em condições de extrema vulnerabilidade social. E dois dessas pessoas, que eram o marido e o filho, eles eram, eles são, é, eles trabalham com coleta de material reciclado. E o relato deles é que eles não podem ficar em casa, mesmo com a pandemia, porque a família necessita dessa sobrevivência financeira que se dá por meio da coleta do material reciclado. Então, o que que a gente vê aqui? Que por mais que a gente saiba o que é o ideal, muitas vezes esse ideal ele não funciona ou ele não está acessível para muitas pessoas. E é isso que o texto traz, para a gente entender essas desigualdades, para entender como a pandemia afeta diferentemente as diferentes pessoas. Então, eu pude ficar em casa, pude ficar protegido, estou tendo aula EAD, estou, de certa forma, resguardado, mas entendo que, infelizmente, não é a realidade de todos, na verdade, é uma realidade de uma minoria, porque a maioria não tem o luxo de poder ficar em casa. Então, esse texto, que é o texto número 1, traz justamente essa ideia. E o texto 2, que foi também publicado recentemente, ele é intitulado O Desânimo Leva à Inércia. Esse é um texto que, confesso que me tocou muito, porque eu me senti muito representado por ele. Como o título já diz, o desânimo leva à inércia. O que acontece? Nesse período, estamos constantemente sendo bombardeados por diversas notícias negativas, notícias ruins, tragédias. Nós sabemos que 2020 foi um ano muito difícil, tem sido, né, um ano muito desafiador, seja pela pandemia da Covid, seja por tragédias, pela destruição ambiental, pelo aquecimento global, por diversas mudanças que estamos vendo no mundo e por isso, muitas vezes, quando estamos isolados, essas notícias causam um impacto e causam um sofrimento psíquico importante, muito significativo. E é isso que o autor traz, como o desânimo nos paralisa, como a gente acaba se tornando um pouco apático, um pouco triste, um pouco desanimado. Eu mesmo tive diversos períodos, diversas fases emocionais e psicológicas durante a quarentena que foram mudando de acordo com o que acontecia. Então, assim que as aulas foram suspensas, para mim parecia que o mundo estava acabando. A gente via aquele tanto de notícia ruim, de repente colegas meus que estavam se infectando, e a gente muito preocupado, sem saber o que ia acontecer. E foi um período muito difícil para mim. Eu lembro que eu não conseguia estudar, não conseguia me concentrar muito bem. Então, eu acabei me afastando assim dos conteúdos mais acadêmicos. Procurei outras formas de me entreter, de me ocupar. E é, esse sofrimento que foi causado é justamente, muitas vezes, ele é consequência desse peso, sabe? Desse sofrimento compartilhado.
que a gente tem visto. Então, as notícias ruins, elas trazem, sim, um peso, as notícias ruins, elas desencadeiam sentimentos, muitas vezes, negativos na gente. E o texto fala um pouquinho sobre isso. Tem o autor, né, o Dr. Ronaldo, ele traz um trecho de uma música do Chico Buarque, que eu gostei muito, que diz assim: quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Por quê? Porque a gente está nessa expectativa de um futuro melhor, de uma positividade, de uma esperança, de que as coisas melhorem. E a pergunta que a gente tem feito desde o início é essa, que a gente ainda faz até hoje: quando vai melhorar? Quando, enfim, poderemos estar vivendo uma realidade mais saudável, uma realidade mais feliz, quando a gente vai poder sair, se abraçar? É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Então, o sofrimento psíquico tem sido muito presente, não só para os estudantes, porque eu aqui representando muitos dos colegas que eu conversei, é um sentimento realmente compartilhado, muita gente tendo dificuldades emocionais para lidar com esses momentos, agora dificuldades para lidar com isso tudo acontecendo e a gente tendo o semestre também acontecendo ao mesmo tempo. Então, realmente, a pergunta que a gente se faz é quando melhorar, quando as coisas irão melhorar, quando a gente vai poder finalmente se sentir melhor, se sentir aliviado, tirar esse peso das costas. E outra frase que foi muito impactante, que é uma das frases que o autor ele finaliza, é a seguinte: onde estará a porta quando ela se abrirá para nós? E isso é muito impactante. Quando essa porta irá se abrir para nós? Eu confesso que eu, como João, tenho feito essa pergunta diversas vezes. E Letícia, que me acompanha, sabe disso, porque a gente se faz essa pergunta o tempo todo, né? A gente procura, a gente precisa de uma luz no fim do túnel para acreditar que as coisas vão melhorar e, a partir disso, acreditarmos que vale a pena viver hoje, vale a pena a gente enfrentar mais um dia, vale a pena a gente seguir em frente, vale a pena a gente continuar acreditando. Então, a partir disso, a gente agora passa a palavra para o nosso convidado, lembrando que todos que estão aqui presentes podem fazer perguntas pelo chat e que a gente irá respondê-las, tá bom? Então, doutor, a palavra está com o senhor agora, por favor. Bem, nós temos 3 títulos, né, para essa conversa, que é a arte como encontro, a arte como reinventação e o papel da arte na prática médica. Eu, na verdade, sou uma pessoa habituada a falar de escritores e de livros, porque a minha vida compreende, sobretudo, os livros. Eu vivi toda a minha vida, e ainda vivo, ligado aos livros, preso aos livros, unido aos livros. Eu aproveito para falar de um médico brasileiro, para mim, um dos maiores romancistas do mundo, na sexta-feira passada, Milton Atum e até Olinda Gerson, uma escritora portuguesa. Nós conversávamos justamente sobre Guimarães Rosa, citávamos esse autor, que cria uma linguagem única e que se cria um universo linguístico para os seus personagens, para os seus romances, contos, novelas. E, bom, nós nos perguntávamos que lugar dentro da literatura mundial, dentro dos chamados cânones, essa literatura iria ocupar. Até onde ela era compreendida, até onde ela ainda é lida. Quem lê Guimarães Rosa? Era uma pergunta, não é? E eu insistia que o escritor quer, sobretudo, é ser lido. O que torna uma obra viva, o que dá validade a uma obra, é ser lida. Então, Guimarães Rosa, uma vez, o tradutor alemão dele perguntou o que tinha determinado ele ser escritor, e ele diz, primeiro, a vivência com o povo, com a cultura popular, a cultura do povo. Em segundo lugar, ele cita a guerra, ele foi embaixador brasileiro na Alemanha durante os primórdios da Segunda Guerra, até o início da Segunda Guerra.
ele e a esposa ajudaram a salvar muitos judeus, a resgatá-los, a tirá-los da perspectiva de um campo de concentração. E a terceira, a medicina. A medicina. Então, a medicina nos proporciona o contato com o paciente, com uma pessoa. Nos proporciona escutar uma pessoa que não é um doente, nem é uma doença, é uma pessoa. E a prática dos princípios básicos de Hipócrates, que é olhar, tocar e escutar, nos coloca diante de um mar de narrativas, narrativas de vida. E então, o médico é sempre alguém que deve estar apto para escutar, e escutar muito. Independente da psicanálise, da escuta psicanalítica, da escuta dos consultórios de psicologia, das terapias, a medicina, ela ainda se faz, na maior parte, pela escuta. Essa chave que chega à pessoa, que chega à alma da pessoa, chega à sua psique, chega à sua individualidade, chega ao seu corpo. Essa chave que está sendo cada vez mais abandonada. Cada vez menos os médicos se dispõem a escutar os seus pacientes. Cada vez menos eles se ocupam em ouvir. Sempre muito ocupados em olhar exames, em pesquisar o corpo com novas técnicas, cada vez mais cibernéticas, mais sofisticadas e cada vez mais distante da pessoa. Nos meus 50 anos de medicina, dos quais 40 num único hospital, que chegou a ter 1.200 leitos só de tuberculose, só para tratamento de pacientes com tuberculose, eu senti como a grande queixa dos pacientes, de todos, de qualquer classe social, de qualquer idade, a queixa de não ser escutado. Não ser escutado. Ao paciente deve ser dado, em primeiro lugar, o direito à sua narrativa, a narrar-se. Daí porque o médico ele está muito próximo de uma narrativa. E a narrativa é o trânsito, é o caminho, é a via para a cura. O indivíduo que é capaz de recuperar a sua narrativa, que é capaz de narrar-se, ele está a caminho de um estado que eu vou chamar de cura, mas que, na verdade, o mais justo seria chamar de equilíbrio. Então, o médico, ele está sempre, todos os dias, diante de um mar de histórias. Ele ouve muitas histórias. E, consequentemente, ele pode escrever muitas histórias. Ele as escreve quando ele redige os seus prontuários, e vai depender da capacidade de cada um em fazer boas redações de prontuário, em levar a sério os seus prontuários e entrar nas minúcias da alma, nas minúcias da narrativa, e ser o mais preciso na construção dessas narrativas que estão sendo entregues a ele, ao médico. E isso já é um exercício de escrita. Isso já é, em si, um exercício de literatura. Por isso que Guimarães Rosa tanto valorizava o fato de ter sido médico, essa proximidade do paciente, essa proximidade do ser humano, de uma humanidade ansiosa por se revelar, por se desvelar, por encontrar uma cura, ou pelo menos um equilíbrio. Outro escritor dos mais importantes, talvez um dos mais importantes mesmo, hoje um escritor
cada vez mais reconhecido na sua grandeza, hoje considerado para os russos maior do que Tolstói, maior do que Dostoiévski, é Chekhov, que era um médico e que começou a escrever sem se levar muito a sério, porque ele costumava dizer que a medicina era a sua esposa e a literatura era a sua amante. E quando ele dedicava muito tempo à sua amante, ele sentia que estava traindo a medicina e ele precisava voltar urgentemente a ela, que ela precisava muito mais de atenção, muito mais de cuidado, e era com ela que ele se sentia mais próximo dessa busca mesmo de humanidade, que é a sua marca. Chekhov morre muito cedo, com 46 anos, mesmo assim deixa uma obra grandiosa, das mais significativas. Ele, desde os 27 anos, 28 anos, ele contrai tuberculose e vive com essa tuberculose até morrer. E é incrível como ele é capaz de dialogar e retratar nos seus contos, novelas e narrativas curtas ou médias, ou o que seja, nas suas peças de teatro, uma galeria infinita de personagens. E talvez os seus contos mais significativos, as suas histórias mais significativas, são aquelas que têm como personagem principal um médico. Porque é justamente esse médico que chega mais perto e que mais adentra na alma humana. Então, é um segundo exemplo de escritor médico e de relação entre o fazer literatura, o exercício da literatura e a prática da medicina. No Brasil, temos inúmeros outros escritores médicos, um grande poeta que é Jorge de Lima, e no mundo mais temos outros escritores semelhantes. Bom, eu acho que eu já dou uma primeira conversada e espero pelas próximas respostas. Acho que nós temos ainda 21 minutos de conversa. Vamos lá. Bom, a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta. Alguém gostaria? Letícia, Letícia Vasconcelos gostaria de falar. por favor, Lê. Eu queria falar uns comentários e duas perguntas, né? Primeiro, antes a gente estava conversando um pouco e você falou sobre essa ideia de que todo escritor precisa de ter um lugar a partir do qual criar, né? E fiquei pensando sobre isso e achei interessante que quando o João falou na abertura, ele falou justamente da falta de espaço no curso de medicina para criar, né? Para a arte e para outros tipos de, de reflexões e vivências, né? E aí eu fiquei também pensando um pouco que tem uma parte desse lugar, que talvez seja um lugar físico, como você fala do Recife, por exemplo, mas como também se trata da construção de um lugar interno, né? Que talvez se assemelhe um pouco a isso que você falou da construção da sua própria narrativa, né? Que um pouco desse lugar ele também precisa ser construído internamente. Mas isso foi só um comentário que eu queria trazer também como questão, é que eu sei que você tem obras de várias naturezas, assim, contos, romances, histórias infantis, mas essas duas obras que foram escolhidas, né, para nortear a nossa conversa, e que João trouxe a reflexão dele sobre elas, para mim, se aproximam muito de crônicas, né? São crônicas, sim. Crônicas, né? São crônicas ligeiras, crônicas em que eu não gasto mais do que 15, 20 minutos para escrever e jogo para alimentar a minha página no Facebook. Eu fiquei pensando a partir disso, né, que acho que uma grande qualidade, quase uma condição do cronista é justamente essa capacidade de observação, né? De observação do outro, de observação desse mundo externo, de observação de si mesmo, mas em contato com esse mundo fora, né? E essa capacidade
transformar essas experiências ordinárias, quase banais, de poder olhar para elas com um outro olhar, com um olhar de extraordinário e poder narrá-las de uma forma interessante, curiosa, diferente, né? E fiquei pensando, que acho que tem a ver com o que você disse já também um pouco, como que isso também se aproxima do médico, de certa forma, né? Justamente porque a medicina também é essa prática da observação do outro, né? Desse olhar, e aí fico contente que você traga também o escutar o outro, né? E fiquei me perguntando um pouco como é que é isso, assim, né? Que de certa forma você já falou nisso, mas como é? É o cronista que vai apurando a sua prática como médico, essa prática médica que foi te dando essa condição, essa capacidade de cronista, de olhar o ordinário como extraordinário, né? Ou é um pouco de alguma coisa que já estava aí, que daí por isso você vai se narrando nesses dois lugares? Essa seria uma questão. E a outra coisa que eu fiquei pensando também é assim, também tem a ver com isso, que acho que durante a formação, os estudantes, muitas vezes, eles podem se encantar muito com aquilo que tem de extraordinário na medicina, no sentido de uma doença super complicada, uma síndrome super rara, ou um diagnóstico diferencial assim, super desafiador, né? E é natural que as pessoas fiquem instigadas por essas coisas, mas que quando ele vai chegar na prática, eu imagino que o que ele vai lidar ali com o dia a dia é com o banal, né? É com o corriqueiro, é com a coisa que se repete. E fiquei me perguntando um pouco isso, assim, como é que a gente faz, né, para diante dessa rotina que é repetitiva, nessa prática médica particularmente, continuar conseguindo olhar para aquele outro que chega, para aquele outro que às vezes pode chegar com exatamente a mesma queixa do anterior, mas conseguir poder olhar para ele como uma experiência única, como uma experiência extraordinária, e não cair não se deixar entrar num automatismo nessas relações, né? Manter esse olhar de cronista, esse olhar de um observador que vê para além do banal, para além do que se mostra ali imediatamente. Eu diria que esse olhar é mais um olhar humano. Eu diria que é mais um olhar de compaixão. Compaixão no sentido mesmo cristão, tá entendendo? Embora o indivíduo não precise ser cristão nem ter nenhuma religião para sentir a compaixão, porque a compaixão é tentar se colocar no lugar do outro, na dor do outro. Então, a função do médico é sempre tentar se colocar no lugar da dor que o outro está sentindo. A outra coisa que eu questionaria, Letícia, ou melhor, eu refutaria, é que não há nenhuma banalidade na medicina. Eu fui médico durante 40 anos num único hospital. Durante 40 anos, eu diria que, com exceção das férias, eu fui quase diariamente para o mesmo hospital. E eu nunca retornei para casa sem uma nova e forte vivência. Eu acho que o escritor, ele, digamos, é um ser humano depurado na sua capacidade de espantar-se. Você será muito mais escritor quando você for capaz de se espantar, de enxergar por trás do aparente. Buscar sempre enxergar por trás da aparência. Aquilo que, na técnica de Stanislavski, está entendendo? É chamado de o subtexto. Aquilo, o não revelado. Porque se alguém aqui faz psicanálise, você sabe que às vezes você fica 10 anos em psicanálise tratando do que você não revela, cavando, tentando chegar ao que você não vai revelar. Então, nunca, nenhum dia de medicina meu, lhe juro, agora que eu estou afastado da medicina, agora que eu me aposentei com muito pesar, achando que, inclusive, talvez deixasse de ser escritor, porque o meu grande laboratório diário
iria deixar de existir. Nenhum dia meu de médico deixou de ser um dia de descobertas, de grandes descobertas, talvez porque eu buscava além do exame, bem além do exame. Eu sou de uma família de médicos, a minha esposa é médica, também com um ano a mais ainda de exercício do que eu. Minha filha é médica, casada com um médico. Meu filho mais velho é advogado, casado com uma médica, que tem 2 irmãos médicos, casados com médicas, assim, 2 sobrinhos médicos. Então, somos uma família nuclear de 11 médicos. E, assim, há sempre, por exemplo, da minha esposa, está entendendo? Que é uma grande médica, eu digo que só me tornei médico graças a ela era minha preceptora. Nós não perdemos, na nossa idade, nos nossos muitos anos de exercício da medicina, a nossa curiosidade, o nosso senso, o nosso desejo de investigação, de pesquisa, de descoberta, e a nossa capacidade de se espantar mesmo. João Vitor, por exemplo, a forma como minha esposa, médica, atravessou a faculdade e a universidade e, digamos, os hospitais, é completamente da forma como eu atravessei. Ela, entendeu? Encontrou caminhos altamente criativos para ser médica. Eu encontrei caminhos de grande conflito, imensos conflitos imensos. Alguns estão narrados no meu romance Estive Lá Fora, que se passa nas décadas de 69 e 70. Eu entrei na universidade em 1970, no pós-AI-5, em plena ditadura militar, um período terrível, mas a faculdade ela nunca deixou de me estimular. Eu morava na casa do estudante universitário. Na casa do estudante universitário, eu morava com um poeta, um estudante de medicina poeta também. Eu atravessava, ia na reitoria. Na reitoria, eu ia no DEC, Departamento de Extensão Cultural, e encontrava um mundo de artistas, encontrava diariamente com Ariano Suassuna, encontrava com Hermílio Borba Filho, um dos maiores dramaturgos desse país, um dos grandes revolucionários da dramaturgia. Se eu atravessasse para Apipucos, eu ia encontrar com Gilberto Freire. Então, no meio daquela turbulência, no meio daquela repressão, no meio de tudo que era não, era possível, tá entendendo? Abrir portas. Isso que eu acho hoje muito difícil, muito difícil. Bom, escrever não foi uma coisa determinada para mim. Eu achava que já existiam livros em excesso, já havia muitos escritores, havia muita poesia, e eu escrevi muito para as gavetas. A minha história, a minha biografia, há um ponto de interseção com a biografia de Chekhov, que também não levava a escrita dele a sério, e aí leva um puxão de orelha de um escritor russo que diz, não, você tem que se levar a sério. Acho que eu, em parte, também fui chamado a levar as coisas a sério, no meu caso, por Davi Arrigucci, que é quem me chama, o professor da Universidade da USP, o decano mais amado e respeitado de Antônio Cândido. E, então, eu acho que as coisas, não há nada propiciatório. Você está entendendo? Porque nós começamos nossa conversa, você maravilhado com a Califórnia. E eu, que fui à Califórnia já num período muito mais maduro, numa situação muito privilegiada, como escritor residente, como convidado para dar aulas, ganhando muito bem, bem instalado, bem assessorado, e, no entanto, eu enxergo o mundo mais feio da Califórnia, não enxergo o mundo mais bonito. Então, o escritor, está entendendo?
ele é capaz de enxergar arestas, espaços e revelá-los. Eu vou contar duas narrativas de hospital aqui, rápidas, que já são 17h52. E uma, eu estou vendo um paciente, escuto um canto belíssimo, belíssimo, no maior volume. Eu trabalho num serviço de ortopedia de pacientes de trauma graves, muito graves. São quase 200 leitos, e aí eu ouço um canto, e depois ouço gritos, gritos, gritos terríveis, e eu vou, é uma paciente idosa, uma senhora negra, de mais de 80 anos, que teve uma fratura de quadril, e que está fazendo curativos, e grita, e grita, e grita, e depois canta, 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 canta hinos belíssimos. E eu chego lá, ela está ao lado de uma outra paciente evangélica, que está com a Bíblia aberta, branca, e eu pergunto para ela o que ela estava cantando. E ela me disse, um hino evangélico. Eu digo, um hino evangélico? Ela disse, sim, um hino evangélico. Eu digo, puxa, eu jurava que era ou um bendito de Romeira ou um ponto de candomblé. Não, que é isso? E aponta para o lado, para a leitura da Bíblia, e diz, eu estava lendo um hino evangélico, eu estava cantando um hino evangélico. Aí me conta das romarias dela para Juazeiro, vai me contando histórias, aí eu digo, mas olhe, eu frequentei todos os terreiros do Recife, eu só nunca fiz minha cabeça, nunca raspei a cabeça, nunca guardei quarto. Aí ela foi vendo que eu conhecia, e eu disse, eu jurava que o que a senhora estava cantando era um ponto. Ela diz, eu digo, me diga, quem é seu santo? Aí ela cria coragem, tá entendendo? E diz, eu cantava para Preta Velha, na Namburucu, porque é ela que ajuda a gente a ir lá para cima. De fato, naquele dia, era o dia de Santana, era o dia de Nanamburucu. Então, eu estou contando isso de forma muito simples, eu escrevi, transformei isso em várias narrativas, não é? Em crônica. Mas então, eu tinha uma história fantástica. Tá entendendo? Dependia da minha sensibilidade, da minha capacidade de escutar, de ver, de transformar, de criar, entendeu? Dar um destino àquela história. Era o fato de eu ser médico, de estar no lugar do médico, de ter sensibilidade para escutar, para ir além, sensibilidade para tentar ver além da ressonância magnética, do raio-x, entendeu? Dos exames, enxergar a pessoa, chegar nessa humanidade que me tornava possível, entendeu? Essa abertura dentro do mundo médico, dentro do universo da medicina, abrir para chegar na pessoa. Que é exatamente essa a grandeza que hoje se evidencia, que há muito tempo tem se evidenciado em Chekhov, como um escritor que passou por revolução, por bolchevismo, por tudo, e é o grande escritor russo. Bom, essa humanidade. Bom, eu estou escrevendo meu romance mais novo, que se chama Dora Sem Véu. De repente, o romance é narrado na primeira pessoa, uma voz feminina, a personagem chama-se Francisca, ela narra, eu. É uma mulher que narra. Eu estou narrando numa voz feminina. De repente, ela está narrando e ela vira o rosto. E quando ela vira o rosto, ela vê um homem. Ela está fazendo uma viagem com o marido, numa carroceria de caminhão de romeiros. E ela vê um homem. Esse homem, de repente, é um paciente meu que eu acompanho há 3 meses. A quem eu escuto todos os dias. De quem eu conheço minúcias e minúcias e minúcias da vida. É um rapaz jovem, de 28 anos, uma figura incrível. E, de repente, ele começa a se narrar.
a necessidade que ele tem de narrar a si próprio, todos os dias, me falando, me falando, me falando, me falando, entendeu? Além da dor dos Ilizároves, dos ferros que ele tem atravessados nas pernas por conta de uma fratura, então a necessidade de narrar dele transpõe, ele chega em mim e ele se narra. E o escritor narra, narra, narra. Seu conterrâneo dizia: olhos para ver, coração para sentir. Essa era a definição dele de ser cineasta. Olhos para ver, coração para sentir. Eu vou dizer que ouvidos para ouvir, coração para narrar. É isso. Nós ainda temos 3 minutos, não é? De conversa, não é? Não é uma hora de conversa? Então vamos. O próximo participante que gostaria de conversar, que se inscreveu para conversar, é o Arthur Cuesta. Arthur, você tem a palavra. Boa tarde. Tá me ouvindo? Olá, Arthur, tudo Sim, bem? boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os participantes. Então, Ronaldo, enquanto escritor, o senhor, um escritor renomado, e eu, um cara tentando entrar nesse mundo, eu tenho uma dúvida que sempre acomete, seja lá o que eu estou escrevendo, e eu queria perguntar para ti como o senhor faz para resolver isso, né? Tem a ideia de, quando você escreve um texto, se você reler, é possível dar uma polida, né? Escolher uma palavra que melhor se adeque àquele momento e tornar o texto ou mais legível, ou mais fluido, ou às vezes até mais bonito, dependendo do que você busca. Em contrapartida, o texto meio bruto tem uma cara de autenticidade, né? Tem uma certa autenticidade, um certo... não sei dizer, um certo quê, que é de cada autor. E eu queria saber quando é que o senhor define o limite entre esse polimento e essa autenticidade. Quando você acha que é o suficiente reescrever alguma coisa, ou mudar uma palavra, adequar certas coisas, e quando é bom deixar do jeito que está, né? Onde o senhor traça essa linha? Obrigado. Bom, eu vou citar Jorge Luiz Borges e o Arthur Cuesta. Quando ele dizia: publico para livrar-me de ter de corrigir. E no seu perfil biográfico, ele se avalia e diz que talvez, ele não voltasse a corrigir tanto quanto ele corrigia. Veja, Dostoiévski, ele chegava, o máximo, ele chegou a escrever 18 páginas, numa noite, tá entendendo? Páginas prontas. Os grandes, que mais contemporâneos, que escreviam, assim, 6 páginas prontas, num dia, digamos assim, Virginia Woolf, Gabriel Garcia Marques, Shakespeare escrevia febrilmente, os textos dele são às vezes, muito confusos, em meio ao gênio absoluto, numa obra de maior gênio do que a obra de Shakespeare. Não há nada comparável ao que foi Shakespeare, está entendendo? Mas, de um modo geral, se corrige muito. Quantas vezes? 10, 20, 50, 70 vezes? Não sei. Às vezes, se eu fosse lhe mostrar, eu tenho lugares onde estão textos sucessivamente corrigidos. Às vezes é cansativo corrigir tanto. Às vezes parece que certos rascunhos eram melhores, mas, de um modo geral, o escritor... esse é o primeiro texto do meu livro que está para sair, que deixou de sair por conta da pandemia, e que se chama A Arte de Torrar Café. O primeiro texto chama-se A Arte de Torrar Café, e o livro se chama Arte de Torrar Café. E, então, exatamente, nós hoje temos o editor que arranca os originais de nossa mão, e que diz: tá bom, chega de correções, quando eles próprios
não devolvem e diz, vai, corrige, está entendendo? Veja, a intervenção do editor existiu até para gênios como Dostoiévski, porque Os Demônios saiu sem o último capítulo. O último capítulo saiu muito recentemente, porque até o czar russo pediu que Dostoiévski não publicasse o último capítulo de Os Demônios. Veja que era bem diferente, não é? O czarismo russo, quando os czares estavam imersos na literatura e acompanhavam tudo que se produzia nas artes, bem diferente de Bolsonaro. Já pensou Bolsonaro ligando para Milton Atum, dizendo, meu caro, por favor, não publique o último capítulo do seu livro. Nós estamos num mundo bem medíocre, bem medíocre. Então, mas, meu caro, essa resposta nós não temos. De um modo geral, quando nós comparamos a obra definitiva que o autor publica e os seus rascunhos, eu li o Fausto Zero e li o Fausto Final. E lhe confesso que o Fausto Zero, que é esse que sai sem nenhum retoque, é muito inferior ao Fausto Final, nem se compara, tá entendendo? Tem obras de outros autores que, igualmente, depois de mortos, publicam os seus rascunhos e eles deveriam ou tocar fogo, ou então proibir que fossem publicados. Mas escrever é um permanente e duro exercício de revisar. Eu passei 8 anos escrevendo Galileia. Eu não sei quantas dezenas de cópias de um romance eu revi. Não sei lhe dizer. Sei que é doloroso, é terrível, é assombroso. Na verdade, assim como Spinoza, para acalmar o juízo, dava polimento a lentes, enquanto pensava, enquanto filosofava, nós burilamos palavras. Nós, como quem encastoa pedras preciosas em joias, em joias de ouro, nós lidamos com palavras. Ainda hoje eu estava lendo um texto que eu publiquei ontem, que é justamente sobre essa lida, sobre um significado oculto que as palavras têm, e que mesmo depois de escritas não se revela. Não se revela. Então, esse jogo, essa briga, esse namoramento, esse encantamento com as palavras, essa é uma coisa do ofício. Mas lhe digo que é maravilhoso, é maravilhoso. É como na psicanálise, em alguns momentos, entendeu? Que você chega a um insight na sua psicanálise e parece que você conseguiu retomar um pouco do gozo do leite materno, tá entendendo? Aquele leite primevo, tá entendendo? A escrita possibilita isso possibilita esse gozo. Pessoal, 18h05, e aí? Doutor, Pergunta? caso o senhor ainda tenha disponibilidade, a gente poderia estender ainda por mais uns 20 minutinhos, depende do senhor. Tudo bem, vamos lá. Tem alguma pergunta? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Como Sim. ninguém se disponibilizou, eu gostaria de saber, doutor, o senhor, após todas essas décadas de atuação na medicina, após todos os anos de estudos, o senhor acredita que a medicina foi a escolha que, para o senhor, como ser humano, o completou, o preencheu, ou o senhor acha que poderia ter feito uma escolha diferente, ou realmente foi essa a escolha correta? Então, João Vitor, eu lhe digo assim, até com os olhos úmidos, tá entendendo? De uma certa comoção. É raro o dia que eu não agradeço a sorte de ter sido escolhido pela medicina. Eu acho que a medicina, ser médico, fazer medicina, foi um dos maiores acertos de minha vida. Mas isso não significa que eu não estive toda a minha vida brigando com a medicina. Mas eu brigo com tudo. Sou Jacó brigando com o anjo e eu brigando com tudo. Eu brigo com
tudo, eu brigo até com o vento. É da minha natureza. Então, eu vivi a minha vida brigando com a medicina, mas sempre sabendo que a medicina foi uma grande escolha, foi um dos acertos da minha vida. E qual conselho o senhor daria para nós, como futuros médicos, como atuais estudantes de medicina, que também temos um pezinho na arte? Qual conselho o senhor dá para que a gente não desanime, para que a gente continue em frente, sempre buscando essa curiosidade, essa criatividade e essa capacidade de nos espantarmos? Isso é uma coisa tão pessoal, é uma coisa tão de cada um. Por exemplo, eu vejo isso na minha filha. Como eu disse que eu em parte, só me tornei médico quando eu fui fazer meu internato, minha preceptora era essa que se tornou minha mulher, minha companheira de 45 anos, entendeu? Eu acho que, a partir dela, eu comecei a me encantar verdadeiramente com a medicina. Até então, eu só tinha conflito. Eu acho que você pode, como médico, tentar ser uma pessoa que ouve música, boa música, que assiste bom cinema, que lê, que lê muito, que gosta de ler. É preciso que você sinta um orgulho nisso, um orgulho em dizer, eu leio, eu busco um conhecimento, eu busco um aprimoramento, eu busco me diferenciar para chegar mais perto de uma humanidade. Então, assim, eu aconselharia que o estudante se interessasse por teatro, por dança, por música, por tudo. Se interessasse por cada coisa. Se ele fosse passando na rua e visse um homem fazendo uma calçada de pedra portuguesa, então ele poderia sentar ali e ficar uma hora conversando e aprendendo como é que se faz uma calçada de pedra portuguesa. Ele poderia estar aprendendo medicina, pode ter certeza. Medicina possibilita. Medicina é a profissão única que possibilita todos os aprendizados. Possibilita que o indivíduo seja todos os homens, seja todos os artistas. Mas é uma escolha. É preciso que o indivíduo escolha isso. Entendeu? É preciso que ele escolha se sentir impotente diante do sistema, se sentir impotente diante do sofrimento humano, se sentir impotente diante da morte, se sentir impotente diante da dor, mas dizer humildemente todos os dias, eu sempre vou poder olhar, vou poder tocar. Você não sabe o que é uma mão tocar um corpo, com verdade, com sinceridade, entendeu? Com intenção de chegar, de estar junto. E vou poder ouvir. Por favor, diga. Os meus alunos de medicina, eu os colocava todos os dias para fazer um exercício, que era pegar uma cadeira e sentar junto da cama do paciente. Que era um terror para eles ficar 1 hora. Com 3 minutos eles chegavam apavorados e diziam, mas eu não tenho mais o que dizer, eles não têm mais o que dizer, eles já disseram tudo, não. Então fique em silêncio. Fique lá, sentado. Não, sentado. Sentado na cadeira, 1 hora. Eu vou ficar fazendo o quê? Feito besta? Eu posso pelo menos levar um livro e ficar lendo? Não, você vai ficar lá, olhando para o doente, puxando conversa, e falando. Então é preciso que você sempre pense que ao médico sempre é possível sentar junto de uma pessoa e perguntar por que você sofre. Eu aconselho que todos os estudantes de medicina, e vou encerrar aqui realmente, que eu estou com muita sede, todos os estudantes de medicina
leiam uma versão excelente do Parsifal. Leiam uma versão excelente do Parsifal, que serviu a Wagner de tema para uma grande ópera e que é uma história extraordinária. A psicanálise de Freud se fundamenta basicamente no mito de Édipo, não é? E outros mitos, mas sobretudo no mito do Édipo. Mas Parsifal é um mito extraordinário. É o cavaleiro, está entendendo? Que atingiu todas as virtudes e que é aguardado no castelo do Santo Graal, onde o rei do castelo do Santo Graal sofre de uma ferida terrível. Ele foi ferido por uma lança no saco escrotal. Tem uma ferida que tem mau cheiro, que é podre, entendeu? Ele grita noites inteiras, dói, e é preciso que algum cavaleiro que tenha todas as virtudes chegue junto dele e pergunte: por que, Anfortas, o rei do Santo Grau, por que você sofre? Qual é a sua dor? Só isso. É essa a fórmula. Parsifal é esperado ansiosamente. Ansiosamente. Todos acham que ele vai fazer a pergunta, mas ele chega e entre as virtudes desenvolvidas pelos cavaleiros, está a de que o indivíduo tem que ser discreto, jamais se imiscuir, jamais fazer perguntas, jamais entrar na vida do outro. Como os médicos são agora. Não interessar, não chegar na intimidade, não chegar na dor. Não chegar na dor alheia. E ele chega lá, é levado à presença do rei, e ele não faz a pergunta. Não pergunta nada. E o rei continua sofrendo, continua gritando e perde a sua grande chance de curar a dor, curar o sofrimento. Parsifal, então, é castigado. E durante anos e anos e anos e anos ele vaga pelo mundo, passa pelas piores aventuras, os piores sofrimentos. Depois de cerca de 10 anos, ele chega ao Castelo do Graal. Ele já não é aquele adolescente, entendeu? Egoísta, arrogante. Ele agora é um homem sofrido, cheio de dor. E então ele passa a noite no castelo, ouve os gritos, não suporta os gritos, se levanta, vai até junto do rei, chega lá, toca a mão dele e diz: por que você sofre tanto? Qual é a sua dor? O que eu posso fazer por você? Então, o que eu acho é que na formação do médico, e isso eu encerro definitivamente a minha conversa, na formação dos profissionais, falta essa jornada do cavalheiro. A jornada do sofrimento, da dor, para chegar ao compadecimento, para chegar, sinceramente, ao interesse pela dor do outro, pela miséria, pela fome do outro, está entendendo? Pelo desamparo, pelo abandono, pela fome. Os médicos deixaram de perguntar aos seus pacientes: por que você sofre? Porque isso incomoda. Esta semana, eu soube de um médico que acompanhou o filho de um paciente, ou de um grande amigo meu, acompanhou meses e meses e meses, e aí o pai disse para mim: Zé, ele finalmente encontrou um médico que está cuidando da doença dele. Aí minha esposa diz: que pena, ele precisaria tanto de um médico que cuidasse dele, não de um médico que cuidasse da doença dele. Pessoal, abraço, muito obrigado, viu? Até uma oportunidade. Vocês, por favor, visitem a minha página, fanpage, página Ronaldo Corrêa de Brito, do Facebook, tá certo? Curtam, que vocês ficam recebendo os meus textos, as minhas publicações, e leiam os meus livros. Um autor só se torna vivo à medida em que ele é lido.
Galileia, Estive Lá Fora, Dora Sem Véu, Retratos de Moraes, Faca, Livro dos Homens, O Amor das Sombras, a minha literatura para crianças, as minhas peças de teatro, então há muito o que ler. Meus livros de crônica, grande abraço, até uma próxima. Muito obrigado. Luciana, Lu, Arruda, muito obrigado, abraço, obrigado pelo convite. João Vitor, escreva para a minha página, deixe o seu contato, e quando eu for a Salvador para um evento literário, eu convido você para a gente tomar um café e conversar sobre literatura. E o Arthur. Gratidão, Ronaldo, gratidão. Obrigada, viu? Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Tchau. Até logo. Bom, então agora a gente encerra, né, Lu? Sim. Obrigado a todos pela participação. A todos pela participação. Especialmente a você, João, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E esperamos contar sempre com o protagonismo estudantil nas nossas mesas, nos próximos debates, nas próximas propostas que a gente for, inclusive, novamente, convidando vocês a sugerir e construir junto com a gente as próximas rodas, os próximos temas. Pode deixar, com certeza. Obrigada. Obrigado, até mais, gente. Um abraço. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite.